Bomba hoje aí, né? PF na presidência da Câmara dos Deputados. Ordem essa do Supremo Tribunal Federal, certamente de Flávio Dino, que está com esse caso. Qual vai ser o enredo disso daí? Qual vai ser o desdobramento disso em meio a essa briga que está acontecendo, esses conflitos entre os poderes, Letícia? Exatamente, conflitos entre os poderes, Fabiola, que eu acho que isso é o mais interessante de analisar, né? Quando a gente está ali na cobertura de qualquer uma desse pessoal, de qualquer área desse pessoal. Porque, no caso, a operação do Supremo na Câmara com essa mulher, que é super importante, vai afetar o quê? A relação dos deputados, dos senadores também, porque estamos falando o quê? De Câmara, porém no contexto Congresso, né? Então, de briga de Supremo com Congresso, e vai acabar sobrando para quem? Para o Palácio do Planalto. Então, a relação entre os poderes azeda, fica um pouco mais difícil com essa operação de hoje. Já não estava fácil e piorou. E isso por quê? A Tuca, a Mariângela, né, essa personagem super conhecida aqui em Brasília, super famosa por ser a mão de ferro sobre a planilha do orçamento, e os deputados, eles conversam o tempo todo com ela para falar sobre o quê? Emendas. E na próxima semana, a gente tem o último grande ato do Congresso aqui, a votação do orçamento para o ano que vem. Então, hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal que já estava falando, nossa senhora, não tem como azedar mais o clima para a votação da próxima semana. Porque o Congresso precisa fechar o ano, precisa votar as contas, né, o orçamento para planejar o ano que vem. Só que acontece isso às vésperas de um momento assim, então fica mais difícil qualquer negociação. Para você negociar um corte em área social, para você negociar um corte em emendas mesmo, piorou, o clima azedou. E isso sobra para o Planalto, porque o orçamento, quem tem que administrar, que é essa peça, ela chega ali para o Ministério da Fazenda. Então, era uma situação que já não estava boa e ficou ruim politicamente falando, independentemente da questão judicial e policial que envolvam esses casos. A Mariângela, hoje de manhã, pelo que estavam falando, olha, era o aniversário dela, hoje é aniversário dela, então estava todo mundo mandando mensagem para ela para dar parabéns, porque de fato ela é uma pessoa muito popular, como todos podem imaginar, e houve esse movimento, como a Natália colocou agora, provavelmente o celular dela foi levado pela polícia, então tá todo mundo um pouco tenso. O que tem naquele telefone, o tipo de conversa que tem, o que pode acabar. Poxa, eu mandei um parabéns para ela, estou exposto aqui agora. Mas fora essa intimidade, esse parabéns, esses cumprimentos todos, existe a questão do quê? Do material dela de trabalho, que é isso provavelmente que o ministro vai estar procurando, que os investigadores vão estar procurando ali, falando como que esse dinheiro foi usado nessa questão que a Natália trouxe, desse momento do ano passado. Enfim, fato é que piorou um pouco mais para a votação da semana que vem, Fabiola. Está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue aqui, tô tomando meu cafezinho, tá, Josias? Ó, a Luísa trouxe para mim, a Luísa Santos, a nossa adivinha. Obrigada, viu, Lu? Tava louca por um cafezinho, um expresso tirado na hora, igual o teu aí na sua casa. Ó, para quem tá conosco na TV, o intervalo, a gente segue pelo YouTube. Quem é a Tuca? Quem é Mariângela? Tá na nossa página, aniversário dela hoje, ela alvo dessa operação da Polícia Federal. A Letícia tá conosco aqui, vai trazer mais detalhes. Eu queria até abrir a reportagem que está na nossa página, quem é Mariângela Fialek, braço direito de Lira, alvo da operação de hoje. Bom, é uma advogada e que ela tem uma importância gigante. A Natália Portinari falava assim, é a mulher poderosa das emendas parlamentares. Ela já deu até pito em ministros de Estado, diz ela. Você não entregou as emendas, você não liberou as emendas. Ela é de dar pito em todo mundo, inclusive em ministro de governo, segundo a Natália Portinari, que trouxe aqui. Atualmente recebe uma remuneração bruta de R$ 23.700, líquida de R$ 17.400, como liderança do PP, assessora na liderança do PP. A advogada ganhou protagonismo quando o deputado Arthur Lira foi eleito presidente da casa. Fialek foi chefe da assessoria especial do gabinete da casa em 2021
e assessora do deputado alagoano até 2024. Até 2023, ela também foi conselheira fiscal da Codevasf, que é aquela estatal usada pelo Centrão para distribuir emendas e que tem uma série de encrencas envolvendo ela. Fialec é a principal operadora das emendas de relator, que é conhecida como as do orçamento secreto. A Natália Portinari mostrou que ela e a assessora do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já controlaram 10 bilhões de reais em emendas. 10 bilhões de reais em emendas. Tuca, como é conhecida, era responsável por cuidar da liberação do orçamento secreto. Na época do esquema, Lira era o presidente da casa. A advogada é a favorita dos deputados. Todo mundo vai para a sala dela, né? A sala dela é frequentada por assessores parlamentares de todos os partidos em busca de emendas. Em momento de alta procura, como no final do ano, os deputados chegam a formar fila na sala da Tuca. Fila para justamente conseguir conversar com ela e conseguir liberar suas emendas. Fialec já passou por vários espaços de poder público. Além da experiência na Câmara, a advogada tem em seu currículo passagens pelo Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal, assessor especial das Relações Institucionais do Ministério do Desenvolvimento, presidente do Conselho Fiscal do PPSA, que é o Pré-Sal Petróleo, além também de já ter trabalhado no Conselho Fiscal do BNDES. E lembrando que ela é o alvo principal hoje dessa operação da Polícia Federal. Não sabemos ainda o que eles levaram, não sabemos ainda qual vai ser o resultado dessa operação da Polícia Federal, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e no foco da investigação, corrupção, peculato, entre outros problemas relacionados às emendas parlamentares. Já estamos de volta para quem estava conosco na TV, estamos trazendo o perfil da ex-assessora de Arthur Lira e que atua ainda na presidência da Câmara, ali liberando emendas. A Mariângela, conhecida como Tuca. Você conhece ela, Josias? De fama, né? De fama. Por que a Polícia Federal chegou aos calcanhares da Mariângela Fialec, Fabiola, essa Tuca? Porque em 2024, no final, estamos falando de Natal do ano passado. No Natal do ano passado, o Arthur Lira, ele acumulava tanto poder que ele esqueceu de maneirar. Então, ali, às vésperas do final do ano, ele simplesmente proibiu algumas comissões de funcionar. Proibiu. E aí tomou decisões à revelia das comissões. Então, foi no final do ano, Brasília se transformou ali a Câmara se transformou numa grande xepa e houve uma liquidação que deixou no chinelo aquele período do orçamento secreto. O Arthur Lira simplesmente enfiou na sacola desse xepão, desse feirão de fim de ano, milionárias emendas de comissões que não foram votadas pelas comissões. Então, ele validou emendas de comissão que as comissões não analisaram. E o Palácio do Planalto recebeu pedidos subscritos por 17 líderes da Câmara. 17 líderes subscreveram lá pedido de liberação de 4,2 bilhões em emendas de comissão. Emendas não aprovadas pelas comissões. E desse total, algo como 180 milhões foram redirecionadas. Então, estavam lá as emendas previstas para determinados projetos, determinados setores, foram simplesmente redirecionadas à revelia das comissões. Então, as comissões foram proibidas pelo Arthur Lira de funcionar até o ano novo de 2024, e ele com os líderes se entenderam ali, essas cabeças coroadas da Câmara, e redirecionaram. E por um desses feitiços do acaso, 40% dessas verbas redirecionadas, coisa de 73 milhões de reais, foram para Alagoas, o estado do Arthur Lira. Então, atropelaram-se as comissões, ocultaram-se os padrinhos das verbas, porque os líderes assumiram a paternidade das liberações e, como disse, esqueceram o Arthur Lira e os líderes de maneirar. Chegou essa informação ao Supremo e o Flávio Dino
colocou a Polícia Federal para trabalhar. E agora estamos vendo o resultado. A Polícia Federal chegou aos endereços, tocando a campainha hoje da Mariângela Fialek, foi fazer batida de busca e apreensão ali na liderança do PP, que fica nas cercanias da presidência da Câmara, hoje ocupada pelo Hugo Mota. Então, Fabíola, é realmente uma aberração. E a aberração, a Polícia Federal avançou por essa razão. São emendas que não têm aprovação das comissões, mas ainda assim foram encaminhadas ao Palácio do Planalto, foi solicitada a liberação. Então, isso é uma disfarçatez, mostra como o dinheiro público, como você fala em emenda parlamentar, isso é um eufemismo para dinheiro meu, seu, de todos os contribuintes brasileiros, né? Então, essa disfarçatez, houve um pedido do Flávio Dino para a investigação e estamos chegando agora à busca e à apreensão nos endereços e no gabinete onde funcionava, onde trabalhava a Mariângela Fialek, a Tuca. Então, daí vai sair muita coisa, Fabíola, porque realmente a personagem tem grande relevância. Passou pela Codevasf, em cujos cofres estão instalados ali dutos por onde escorrem pelo ladrão as verbas do orçamento da União, e depois foi trazida para o gabinete do Arthur Lira e transferida para a liderança do PP. Agora o Arthur Lira já está passando a batata quente, a batata dele está assando, e ele passa a batata quente para outros colos. Né? Então ele fala, não, ela assessora todo mundo, não é mais minha assessora, assessora até o Hugo Mota, já está a dizer o Arthur Lira. Então a batata de muita gente vai assar, Fabíola. Você conhece bem ela, Letícia? Ela conversa bem com os jornalistas, traz informações aos jornalistas. A gente estava falando, hoje é aniversário dela, né? E isso foi muito maluco, porque imagina, no dia do aniversário, ela alvo de uma operação, bateu na porta dela, a Polícia Federal logo cedo, bateu na porta ali da Câmara dos Deputados, na presidência da Câmara, onde fica o gabinete dela. E agora a gente está trazendo mais informações de qual é o papel dessa ex-assessora de Lira, que é alvo dessa operação. E a repercussão no meio político está grande. Poucos estão falando em on neste momento, né, Letícia, da repercussão, mas o pavor é gigante, né? Sim, é gigante mesmo, porque ela tem a chave da planilha das emendas. Isso é um fato. Ela nunca deu abertura para mim, sim, eu conheço ela pessoalmente. Imagina, a gente sempre encontra figuras, inclusive, de bastidor aqui em Brasília circulando nos prédios. Nunca, mas assim, não é uma pessoa. Eu considero ela uma pessoa muito fechada. Muito de não gostar de jornalistas, de não ter. Ela é uma técnica política, né? De uma assessora técnica da área da política. E, de fato, como ela tem muita informação, ela entende muito sobre os caminhos do dinheiro público, né? Sempre vale lembrar do orçamento para as emendas. Então, ela é uma pessoa que está ali no cérebro de toda essa questão com emendas que vem sendo questionada há anos no Brasil. E, principalmente, desde o ano passado, está sendo questionada de maneira muito forte pelo ministro Flávio Dino. E a Mariângela Tuca, ela, de fato, tem relação com os parlamentares, com todas as assessorias técnicas dos partidos, com a assessoria financeira, com a particular econômica, né, dos partidos. Todos os partidos procuram ela, então ela conhece tudo e todos. Mas o ex-presidente Arthur Lira deve estar num dia de grande mau humor hoje, porque é o segundo problema que o Lira vê na semana dele, né, Fabiola? É isso. Eu adorei, Letícia, você falou assim, ela nunca me deu abertura. Ela nunca me deu abertura. Nunca quis muita amizadinha, nunca quis, tá certo. Então é isso. Ô, Lê, muito obrigada pela sua colaboração. Qualquer novidade já sabe, chega por aqui que a gente já traz a sua notícia e sua análise. Um beijo, querida, bom trabalho. Obrigada, tchau, pessoal.